Muito bem, eu acho que deu certo, né? Então lá, bom dia a todos e a todas. Bom dia. Sejam todos bem-vindos. Estamos aqui hoje para acompanhar a defesa de estágio da Sara Moraes Scandolara. Ela realizou a defesa de estágio no mês de entre o mês de fevereiro e março deste ano. E ela vai trazer hoje a explanação do que ela vivenciou no campo de estágio hoje. Gostaria de agradecer a presença de todos, especialmente ao professor Marcos André Norato, professor docente aqui do campus Santa Rosa do Sul, que aceitou participar da banca e acompanhar a defesa de estágio da aluna Sara. Se estão todos ouvindo, todos bem, a gente pode começar com a apresentação. Na sequência, a reunião está sendo gravada, posteriormente será encaminhada para a coordenação de estágio, juntamente com a nota e com a ficha de avaliação e com o relatório de estágio final da aluna para fechamento da nota e conclusão do curso. Sara, tudo certo contigo? Tudo. De minha parte, se quiser, pode começar a apresentação. Alguém tem alguma coisa a colocar? Posso começar? Pode começar. Bom dia, meu nome é Sara, eu sou estudante do Instituto Federal Catarinense Campus Santa Rosa do Sul e hoje eu vou apresentar o meu trabalho de conclusão de curso como requisito para a obtenção do meu título de técnica em agropecuária. O meu estágio ele tem como tema a produção de arroz irrigado, no caso meu relatório, e ele foi realizado na empresa Copersuca, Cooperativa Regional Agropecuária Sul-Catarinense. O seu nome fantasia, como eu havia dito, é Cooperativa Regional Agropecuária Sul-Catarinense, Copersuca. O seu endereço, a sua sede fica em Turvo, Santa Catarina, e onde eu realizei meu estágio foi em uma das suas filiais, em São João do Sul, também em Santa Catarina. A empresa ela tem uma área de atuação como agropecuária e cerealista. O meu supervisor de estágio ele foi o Manuel Gustavo Moraes Candolara. Ele atua na empresa como técnico agrícola. O meu período de estágio foi do dia 12 de fevereiro de 2020 ao 13 de março de 2020 e ele totalizou 184 horas. Essa aqui é a vista frontal da loja agropecuária. A descrição da empresa. O histórico. Na década de 60, alguns agricultores do município de Turvo eles enfrentavam muitas dificuldades perante a lavoura, como a baixa produtividade e a falta de comercialização. Foi quando um grupo de 214 produtores do mesmo município, eles se uniram para tentar combater esses problemas. Assim, no dia 20 de dezembro de 1964, eles se reuniram em uma Assembleia Geral e fundaram a Cooperativa Agropecuária e de Consumos de Turvo Limitada. Ao decorrer de alguns anos, teve a junção da Cooperativa dos Produtores do município de Araranguá, o que alterou a razão social da empresa e ela começou a se chamar Cooperativa Regional Agropecuária Sul-Catarinense, conhecida como Copersuca. Hoje em dia, a empresa é totalmente informatizada e, como eu havia dito, a sua sede fica em Turvo e ela detém o título de capital da mecanização agrícola e do arroz. Ela conta com uma área de aproximadamente 9.000 hectares de arroz irrigado. A sua infraestrutura física atual. A cooperativa hoje, ela conta com um moderno parque industrial onde é processado o arroz branco e o parboilizado. O carro-chefe da empresa é o arroz beneficiado, onde ele é embalado e comercializado pela marca Arroz Fazenda. A empresa ela ainda conta com um grande depósito de insumos agrícolas, que ela abastece suas 8 filiais, que são localizadas em Timbé do Sul, Araranguá, São João do Sul, Maracajá, Nova Veneza, Meleiro, Forquilha e em Torres. Torres é a única filial no Rio Grande do Sul. O arroz ele é guardado em silos metálicos, que são dispostos em várias unidades nesses municípios, e mais 6 armazéns, que esses armazéns eles possuem uma capacidade de 130 mil toneladas. A cooperativa ela ainda possui a sua rede de supermercados,
lojas de produtos agropecuários e também como oficina, que ela vai oferecer manutenção aos equipamentos agrícolas dos associados. As atividades desenvolvidas pela empresa vai desde a assistência técnica até o recebimento de grãos. Na loja agropecuária, a gente encontra medicamentos e produtos, desde medicamento e produtos para nutrição animal, assim como peças e acessórios para as peças e máquinas agrícolas. O departamento de técnicos agrícolas, ele é composto por 3 membros, que é o Manuel, Gustavo, o Jonathan e o Jean, e através deles é realizada a venda e é feitos receituários agronômicos. A empresa, ela ainda produz a sua própria semente, que ela é produzida através da marca Arroz Fazenda também. Essa semente, assim que ela é colhida, usualmente, ela apresenta um grande grau de umidade excessiva, e daí para ela ser beneficiada e armazenada, ela tem que passar pelo processo de secagem. As sementes da Copersucar, elas também são consideradas uma das melhores de Santa Catarina. E a Copersucar, ela também produz, através dos seus associados, todas as cultivares da EPAGRE. Agora, sobre as dimensões técnicas na cultura do arroz irrigado. A cultura do arroz no Brasil e em Santa Catarina. A espécie de arroz cultivada no Brasil é a Oryza sativa. Ela é uma planta herbácea, pertencente à família das gramíneas, e ela também é adaptada ao meio aquático, o qual só é possível por causa da sua presença de aerênquima no colmo e nas raízes. O Brasil, ele está entre os 10 primeiros produtores mundiais de arroz. Ele possui uma produção de cerca de 11 milhões de toneladas para um consumo de 11,7 milhões de toneladas. Apesar de ser um dado velho, em 2008, a produção brasileira ela representou 2% do total mundial e 55% da América Latina. Santa Catarina, ela também se destacou por ser o segundo maior produtor nacional do grão, só que isso aconteceu ano passado, em 2019. Em Santa Catarina, geralmente, o sistema de arroz irrigado é feito por inundação e as sementes são pré-germinadas. Em questão de semeadura, aqui em Santa Catarina, ocorre em meados de outubro e novembro, e as principais cultivares que são utilizadas nas lavouras catarinenses são a IRGA 424RI, que ela é para lavouras com incidência de infestação de arroz vermelho. Ela tem um alto valor produtivo e ela é resistente à brusônia e à toxidez de ferro. E também tem a SCE 121CL, que ela vai se destacar pelo seu desenvolvimento e por sua resistência contra algumas doenças e também ao acabamento. A SCE 121CL, ela é uma cultivar que ela é desenvolvida pela EPAGRE. Sobre a cultura e manejo do arroz irrigado, a gente começa pelo sistema de cultivo, que eles são diferenciados basicamente pela forma em que o solo é preparado, método de semeadura e manejo de água. Aqui onde eu realizei meu estágio, os mais utilizados é o convencional e o pré-germinado. O convencional, ele baseia-se no preparo primário e secundário do solo, onde o primário ele vai visar o rompimento das camadas mais compactas do solo e a eliminação de restos culturais. O secundário, ele já vai ser mais superficial e ele vai ter o objetivo de nivelar, destorroar, incorporar alguns agroquímicos e também ele vai ajudar a eliminar algumas plantas daninhas. Assim, o secundário, ele vai preparar um ambiente favorável para a germinação. Aí, quando a gente fala do pré-germinado, a gente sabe que ele vai se caracterizar pelo uso de sementes pré-germinadas. O solo ele tem que estar previamente inundado e ele tem que possuir formação de lama, que essa formação de lama vai ser realizada através do nivelamento e alisamento do solo. O preparo e o plantio, ele vai consistir em preparar o solo, semear, manejar a água
e aplicar a adubação conforme a necessidade do solo. O preparo do solo ele vai poder ser realizado logo após a colheita ou poucos dias antes do plantio. É um processo que ele também objetiva a incorporação dos restos culturais. Ele vai favorecer a decomposição da matéria orgânica e vai eliminar alguns insetos e pragas. A semeadura aqui em São João do Sul, como eu havia dito antes, ela é feita pelo sistema pré-germinado e esse sistema ele consiste na hidratação das sementes, que elas estão colocadas em sacos porosos, aos quais elas vão ficar imersas de 24 a 36 horas. A semeadura ela pode ser feita tanto mecanicamente quanto manualmente. Em questão de adubação, a gente sabe que a adubação é muito importante na cultura do arroz e a mesma ela pode ser feita a partir da análise de solo. E a partir da análise de solo, essa análise é feita para que a adubação ela seja bem aproveitada na cultura do arroz e também ela vai avaliar quais elementos estão em falta ou sobrando. A adubação ela vai se diferenciar basicamente em adubação de base, que é fósforo e potássio, e a de cobertura, que é nitrogênio. Agora, na parte das pragas e doenças. Em Santa Catarina, apenas a bicheira da raiz ela vai ocorrer de forma generalizada e as demais são ocasionais e regionalizadas. Algumas pragas conhecidas aqui na região são o percevejo do colmo, o percevejo do grão e a bicheira da raiz. O percevejo do colmo ele pode ser encontrado tanto nas fases vegetativas e reprodutivas da planta. Ele vai provocar sintomas conhecidos como coração morto e a panícula branca. O inseto causador ele se estabelece normalmente em locais onde não há lâmina d'água. Já o do grão, ele suga os grãos na sua fase leitosa e os mesmos eles ficam manchados e quebradiços, o que isso vai afetar diretamente no beneficiamento do grão nas próximas etapas. A bicheira da raiz, por si, ela danifica o sistema radicular da planta e ela também se denomina como larvas do gorgulho aquático. O gorgulho, ele se alimenta das folhas e vai ser as larvas que vão causar os principais danos. As plantas danificadas, elas possuem o crescimento reduzido e o ápice das folhas, assim, da planta do arroz, eles perdem coloração. Em questão de doença, aqui eu vi em uma lavoura, aqui da região foi a Bruzone, e ela afeta de forma extrema a produtividade e o desenvolvimento da área afetada na cultura. Ela ocorre durante todo o ciclo do arroz e ela causa perda de qualidade e quantidade dos grãos. As plantas daninhas também são consideradas pragas, de certa forma, porque elas são concorrentes por nutrientes e elas também podem ser hospedeiras de outras pragas e outras doenças. A mais vista aqui é o arroz vermelho. Ele possui um porte mais elevado que o arroz que a gente consome. Ele tende a acamar e debulhar mais facilmente. E ele recebe esse nome de arroz vermelho por causa da sua coloração vermelho-amarelo no pericarpo do grão. Outras plantas daninhas aqui que são bem comuns é a sagitária e o capim-macho. Em questão de métodos de controle dessas pragas e doenças, em grande maioria é através da utilização de defensivos, mas podem ser feitos através das práticas culturais, mecânicas ou biológicas. Quando se trata dos percevejos, recomenda-se que se houver incidência de 1 ou 2 percevejos por metro quadrado, a gente deve iniciar o uso de defensivos químicos, como os inseticidas. Normalmente, eles são aplicados no focos e em doses recomendadas. Na questão da bicheira da raiz, muitos produtores aqui da região, eles procuram eliminar os restos culturais logo após a colheita, que daí vai acabar diminuindo a incidência. E quando há grandes focos, eles usam defensivos químicos. Na questão da Bruzone, recomenda-se o uso de fungicida, desde o tratamento das sementes até nas aplicações na lavoura. Nas plantas daninhas, o controle ele pode ser feito através de 5 métodos diferentes: o preventivo, o cultural, o químico, o biológico e o mecânico.
Eu vou falar sobre os 3 primeiros, que são os mais utilizados aqui na região, como o preventivo, que ele vai englobar a eliminação das plantas daninhas. As práticas dentro desse sistema são sementes com elevada pureza, impedir que as plantas daninhas elas produzam sementes e também a limpeza das máquinas agrícolas e dos implementos depois que eles trabalham em uma área infestada. O cultural, ele vai se referir aos procedimentos que vão favorecer a competitividade da planta do arroz sobre as daninhas. Ele possui práticas como o espaçamento, a maior densidade. A maior densidade ela vai favorecer de forma relativa o arroz sobre a daninha, a época de semeadura, o manejo de água e a irrigação adequada. E tem o químico. O químico, por fim, ele vai consistir em uma menor mão de obra, uma maior eficiência, só que ele tem um maior custo benéfico. Mas apesar desse custo benéfico, maior custo benéfico, o químico ele resulta de forma relativa na escolha do produtor. Aqui eu trouxe algumas imagens do percevejo do colmo, percevejo do grão, bicheira da raiz. Aqui os sintomas da brusônia, essa aqui é uma imagem menos aproximada, e aqui é uma imagem mais aproximada do dano dela. Aqui são as plantas daninhas, como o arroz vermelho é o principal, o capim macho e a sagitária. A sagitária agora a gente vê mais assim na questão das valetas, dos canais de água nas lavouras. A colheita e o processamento. A umidade ideal para a colheita do arroz é de 18% a 23%. Geralmente ela é realizada por meio de máquinas e implementos agrícolas. O processo do grão ele vai se iniciar na pré-limpeza. Na pré-limpeza é onde são retiradas as impurezas agregadas ao grão. Essas mesmas impurezas elas podem retardar o processo de secagem. O arroz, após ele ser secado, antes de ser processado, ele quase sempre ele vai necessitar de um tempo de armazenamento. Aqui na cooperativa, ele é armazenado através de silos metálicos. E esses silos eles são monitorados diariamente para que não haja algum possível aquecimento nos grãos que estão ensilados. Daí, o processo ele vai se finalizar no beneficiamento. O beneficiamento foi um processo que eu não participei muito, eu não vi em questão. O processo que eu participei na unidade de recebimento de arroz em casca foi a chegada dos caminhões na balança, eles são pesados, é feito alguns testes, como a questão da impureza, e entre outros. Depois o caminhão vai lá, ele descarrega e o arroz é jogado no silo. As descrições das atividades desenvolvidas por mim. Na loja agropecuária, esse setor, como ele comercializa produtos para atender as necessidades dos clientes, eu realizei vendas. Essas vendas, todas as vendas que eu fazia, elas eram supervisionadas, tanto pelo meu supervisor quanto pelos balconistas. Eu vendi desde concentrados de 5 quilos, rações, vendi alguns medicamentos, medicamentos também para nutrição animal, cordas. No meu tempo de estágio, eu cheguei a vender até mudinhas, porque estava no tempo. E na questão de venda de defensivo e fertilizante, eu não participei, porque essa era feita através do Departamento de Técnicos Agrícolas. Eles faziam um receituário pelo computador, cada um possuía o seu login, eles entregavam o receituário e a nota da venda do defensivo e o produtor assinava. Anexo à loja, a gente encontra o depósito, que é onde acontece o descarregamento dos produtos em grandes quantidades, como os farelos de arroz, farelo de soja, concentrado, o adubo, milho picado ou inteiro. No depósito também se encontra os plásticos, que a gente vende sob medida, daí quem pede a medida é o produtor, a gente só vai lá e corta. Em questão da loja, eu acho que é isso. Através dos balconistas também é feito o controle de estoque e recebimento de produtos futuros. Eu ajudei nessa parte.
Sempre que um produto chega, ele tem que ser registrado, codificado, conferido se a quantidade está certa e a sua qualidade. Depois que ele passa por essas etapas, a gente pode expor eles nas prateleiras e vender. As minhas visitas técnicas. Durante o meu estágio, eu fiz algumas visitas e a maioria delas foi em período da colheita. Os associados e produtores estavam começando a colher. As mais relevantes, assim, para mim, que não que eu não tenha gostado de todas, mas foi a do Ayrton Martins Pereira, que ele planta em Vila Lótima, e é uma área de plantio referente a 108 hectares. E a do senhor Jailton Escandolara da Silva, que é em Timbopeba, e ele tem uma área de plantio de 94 hectares. Eu não consegui tirar foto na lavoura do Jailton, mas eu trouxe algumas da lavoura do Ayrton Martins. Nesta foto aqui, eu não estava dentro da cefadeira, no caso da máquina, por questão de segurança. Quem tirou a foto para mim foi o meu supervisor. Aqui outra foto. E é isso. Eu queria agradecer vocês por tornarem essa conclusão de curso possível e também a empresa Copersuca, que me deu a oportunidade, a hospitalidade e as novas experiências adquiridas. Beleza, é isso, Sara? Certo? Ok, então, grato pela sua explanação. Agora, após essa apresentação, a gente vai abrir para questionamentos. Primeiramente, ao professor Marcos, né, que tem bastante experiência na área de culturas anuais, né, até pela formação de técnica em agropecuária, na graduação em engenharia agronômica, né, e pela pós-graduação de mestrado e doutorado na parte de fitossanidade. Tem bastante conhecimento nessa área e poderá nos ajudar nesse questionamento e tirar as dúvidas que ficaram da apresentação da Sara. Marcos, abro para ti fazer as suas considerações quanto à apresentação e os questionamentos que forem necessários, tá ok? Tranquilo, então, primeiramente eu gostaria de agradecer o convite, Geraldo, tanto seu quanto da Sara, de participar desse momento da formação dela. Então, para nós é uma gratificação estar presente nesses momentos que sempre são lembrados e também eu considero, não sei se eu talvez seja suspeito para falar, mas eu considero o estágio como uma das práticas mais importantes do curso, onde o aluno acaba vivenciando um pouco o ambiente profissional e, embora, independente de ele seguir ou não na carreira agrícola, ele tem um momento de vivenciar um ambiente dentro de uma empresa, dentro de um local, e isso é bastante importante para a formação da pessoa em si. Então, eu agradeço. Bom, eu tenho poucos comentários. Primeiro, parabenizar, o trabalho está bem escrito, assim, eu identifiquei apenas alguns pontos, eu vou citá-los, mas, de uma maneira geral, o trabalho está bem escrito. Eu, inicialmente, vou falar primeiro da tua apresentação, tá? Eu achei que ela foi bem organizada, um tempo compatível também, apenas como uma sugestão, né? Teve um determinado slide de dimensões técnicas, onde eu considerei que ele estava um pouco mais carregado, assim, e então, de repente, em próximas apresentações, é uma sugestão, né? De você colocar como tópicos, como você tinha colocado anteriormente, ou também inserir algumas imagens nele, tá? Então, é apenas uma sugestão, os demais estavam bem feitos, bem organizados. Certo. Com relação ao relatório, uma sugestão inclusão de nomes científicos nos títulos das figuras, tá? Porque apesar da gente conhecer essas pragas, esses problemas fitossanitários em uma determinada região, talvez a pessoa tenha um outro nome, né? Por exemplo, mesmo a Sagitária, né? Sagitária, alguns chamam de chapéu de couro, outros
eu já ouvi chamar de flecha, outros nomes, então é interessante você incluir sempre o nome científico, já que é um relatório técnico. Tá bom. Alinhamento no sumário, também uma outra sugestão. E eu não sei se de repente tu teve alguma dificuldade com relação nesse sentido, mas eu vi que a maioria das imagens era obtidas de outras fontes. Tu conseguiu pegar fotos suas? Não, porque no meu período de estágio eu estava sem celular. Daí, Ah, tá. fotos que fazia para mim era o meu supervisor. Ah, tá. Não, tudo bem, tudo bem. Eu acabei notando isso, fiquei na dúvida se tinha acontecido alguma coisa. Mas Sim, tudo bem. O importante é que você tenha visto lá na prática. sim. Com relação às informações, tá? É uma sugestão também, eu vou colocar aqui no chat. Você tem alguns locais que podem facilitar a tua pesquisa com relação a informações do que é produzido, área plantada, o cenário brasileiro. Então, eu vou te dar essa sugestão, tá? Você apresentou ali informações em 2008, se eu não me engano. Você pode procurar, se colocar no Google Conab séries históricas, você vai ter acesso à cultura do arroz irrigado, e lá ele informa as informações de todas as safras, inclusive das últimas, então você consegue ter um dado mais atualizado. E essa outro da Falstat também, mas esse tal não precisa ser incluído no relatório, mas caso você precise algum dia informações do mundo, né, em termos de vários países, enfim, produções globais, você pode procurar no Google por Falstat, tu vai encontrar os dados lá da FAO e eles mantêm atualizados, se eu não me engano, nos últimos anos aí foi de 2018. Então, um material bem interessante no caso quando a pessoa está construindo um texto e quer referenciar esses valores. Sim, obrigada. Bom, essas são as questões do relatório. Eu gostaria de fazer algumas perguntas para entender um pouquinho lá como foi essa tua experiência. Eu queria que você falasse um pouquinho da tua rotina lá, como que era, porque apesar de ser um pouco tempo, né, a Sim. gente acaba criando um pouquinho de uma rotina no dia a dia lá. Como que era a rotina do teu estágio? A minha rotina, eu chegava às 8 horas, daí eu, normalmente, assim, durante a semana, a maioria dos dias da semana, eu ficava atendendo na loja agropecuária. Às vezes, o meu supervisor, ele me dava alguns documentos para mim revisar. Enfim, isso. Em questão das visitas técnicas, se alguém ligasse para ele, ó, eu quero que venha ver a minha lavoura, eu preciso de uma visita, a gente ia, conforme a necessidade dos associados, conforme eles pediam. E a questão que eu fui na unidade de recebimento, eu fui um dia qualquer da semana. Ele me convidou e eu fui. Tá Era certo. o dia que eu fui assim, ele estava recém começando, assim, sabe? Estava abrindo os portões para receber o arroz. Então, você até comentou, né? Você fez o teu estágio, se concentrou ali mais próximo ao final do ciclo da cultura, né? Sim, Então, ali é interessante que você tenha acompanhado essa fase. sim. Mais alguma coisa? Sim, com relação à loja agropecuária, você mencionou, né, a observação do diagnóstico, da elaboração do receituário, e eu Uhum. sei que o Kraus, enfim, ele trabalha também com essa questão do receituário. Eu queria que você falasse um pouquinho de como era essa dinâmica lá dentro da loja agropecuária, se você entende como também se estava totalmente correto. Eu queria que você fizesse uma análise crítica e também análise ali do que acontecia nesse processo da empresa. Tá bom. Eu achei bem interessante, sabe? Eu achei que do jeito que eles fazem é certo. Ah, os
Técnicos, eles têm o seu próprio escritório. Daí, tipo assim, o associado, ele entra na loja e ele vai diretamente no técnico que atende a sua lavoura. Normalmente, cada técnico ele tem um associado específico. Ele é totalmente responsável pela lavoura daquela pessoa. Assim, o associado, o produtor, cliente, ele chega, ele vai lá, ele fala, eu tô com incidência de brusole na minha lavoura. O técnico, ele vai abrir, porque eles usam um programa, que agora eu não vou te saber dizer o nome, mas eles puxam ali o programa, cada técnico ele tem o seu próprio login, nome e senha, ele entra, faz, ele coloca as características dos problemas que o produtor está tendo, qual o produto ele recomenda, a quantidade. O programa ele gera o documento, no caso. Se eu não me engano, fica duas vias, uma de recomendação para o produtor, outra que ele tem que assinar que ele retirou o produto na loja. Não, são três vias. E outra fica para a cooperativa. E é assim que funciona. Ah, tá. Não, então era só uma questão particular também. Eu imagino que seja o Agrotes, né? O sistema que eles trabalham, É esse mesmo. ou um similar. E, só me chamou a atenção a parte de três vias, né? É. Porque eu já acreditava que uma já ficava com o produtor e a outra ficava com a empresa, mas a outra, como uma via tem que ir para a Cidasc, essa via já vai automatizado, né, no sistema da Agrotes. E eles mantêm, então, a assinatura nesse receituário de todos os envolvidos, ou é? O técnico assina e o produtor também. Ah, tá. Porque teve uma mudança na legislação, né? O proprietário não precisa. Mas assinar? Assim, hoje o pessoal tem revisto essa questão, né? Porque hoje a assinatura ela pode acontecer de diferentes maneiras, né? Assinatura digital, então é um processo que ele está em transformação, né? Uhum. Até sobre isso, os tratamentos que eram usados, você mencionou ali das pragas, as principais pragas, problemas, falou também das daninhas que você teve mais, que encontrou mais, né? E talvez tenha conversado também com os profissionais ali. E quais eram os principais tratamentos que você notou, até pela chegada dos produtores, o que eles pediam mais? Pelos defensivos. Tu lembra, assim, em específicos, quais eram os... Não, porque daí vinha muitos diferentes, pediam, não pediam, tipo, apenas para o arroz irrigado, às vezes pediam, minha lavoura de milho tá com tal coisa, daí era mais específico. Daí eu não sei te dizer assim, tipo, o nome do produto, essas coisas assim, eu não vou saber te dizer. Mas Aham, tinha bastante venda que eu lembro, era o glifosato. entendo. É um herbicida bastante comum, né? Fazem manejo da dessecação, enfim. Mas então fica como uma sugestão também para o relatório, tá? Ali talvez na parte final, quando você mencionava sobre as pragas, doenças e plantas daninhas, talvez uma troca rápida lá com o pessoal para indicar os principais tratamentos que eram utilizados dentro da parte química, porque isso, ao longo dos anos, algumas mudanças vão acontecendo e quem de repente for pegar o teu relatório pode acompanhar um pouco dessa evolução, tá? É uma coisa rápida que eu imagino que você consiga rápida essa informação e vai agregar também no teu relatório. Tá bom. Eu notei também um determinado trecho, você colocou que a semeadura acontecia numa lâmina de 10 centímetros. Eu fiquei um pouco curioso, mas daí, claro, você presenciou mais na a parte da colheita da cultura. Esse 10 centímetros, então, provavelmente você pegou de alguma referência bibliográfica, então. Isso mesmo. Ah, tá. Porque eu já
acredito que 10 centímetros já seja uma lâmina grande para realizar a semeadura. Então, pode ser que tenha alguma diferença aí. Só então uma sugestão para se dar uma checada também nessa lâmina, ou mesmo aproveitar e conversar lá com os profissionais ali para ter esse ajuste, tá? Caso seja necessário. Tá bom. E um outro ponto é a análise das atividades envolvidas. Normalmente no relatório tem um ponto assim onde o aluno faz uma reflexão, como você conversou ali com o Geraldo, alguns orientadores optam por colocar, outros não, mas eu queria que você fizesse essa análise, porque essa análise é no sentido, por exemplo, assim, ó, do que você encontrou de limitantes lá, se, por exemplo, você como uma profissional recém-formada que estivesse atuando dentro da Copersuca, o que você faria de diferente, que você entende que há pontos de melhoria que com certeza ia dar um a mais lá para dentro da empresa. Tá bom. O que você me diz disso? Não, pode ser. Não, mas eu gostaria que você tivesse essa tua análise aqui para nós. Em questão assim, eu não sei te dizer uma melhoria, sabe? Porque, olha, eu achei bem interessante o jeito que eles trabalham. A equipe, ela é uma equipe boa e eles, ai, como é que te dizer agora? Não, Ah, tranquilo, tranquilo, Sara. É que assim, às vezes, apesar do tempo, né? O tempo de estágio é muito pouco, mas normalmente ao longo do tempo, e o Geraldo sabe disso, né, Geraldo? Ao longo do tempo, no lugar que a gente trabalha, a gente já começa a identificar, isso aqui pode ser melhorado, isso aqui pode ser feito uma modificação no sentido de ter um aproveitamento maior, que é uma análise crítica, né? Quando vocês estão dentro de uma sala de aula, o professor começa a falar, você já, dentro da cabeça de você, já começa a pensar, opa, mas ele poderia ter feito isso aqui ou aquilo lá, né? Então, é uma coisa que é uma característica também importante ao longo da tua carreira, né? No lugar que depois você for assumir, que isso seja também trabalhado, porque é aí que você consegue melhorar o teu ambiente de trabalho, né? A evolução é importante em todos os campos. sim. Mas da minha parte era isso. Não sei, Geraldo, se você tem alguma outra consideração para fazer, algum comentário. Da minha parte era mais essas questões. Mais uma vez eu agradeço. Perfeito, perfeito. Muito obrigado, Marcos. É bom ter uma pessoa com expertise na área é, e tá atuando, né, na parte de culturas anuais, né, na parte de estágio, como você atuou bastante tempo, né, na coordenação e tem esse olhar para o campo do estágio, né? A gente enriquece bastante uma apresentação como essa, a gente só tem a agradecer, né? E os pontos que você colocou são bastante interessantes, porque o que se busca, né, o que a gente acaba vendo nos estágios, o foco às vezes muito na empresa, como ela está estruturada, né, no local, mas às vezes a ação do aluno, a experiência que ele teve fica um pouco é, de lado, né? Isso nos estágios em geral, né? Então, essa percepção da ação profissional no campo de estágio e expor isso para fora, argumentando ou expondo como um ponto crítico, né, é muito importante para a gente melhorar a ação de campo, melhorar a formação dos técnicos e melhorar o atendimento do produtor, que é o que faz gerar essa cadeia nacional e mundial de produção, no caso específico o arroz, mas no âmbito geral da agricultura, quem move essa cadeia é o produtor e essa formação e a nossa instituição está
voltada hoje, né, para o campo agrícola, no campo agropecuário, tem que se buscar sempre melhorar, perceber como interagir, como se relacionar com esses produtores no atendimento, seja de balcão ou atendimento na assistência técnica, para respeitar, valorizar quem tá trabalhando, quem está no campo. Às vezes você acaba, pelo tempo, um longo tempo no trabalho, na atuação na área, às vezes vira uma coisa muito monótona, né? Mas não se pode deixar que isso ocorra. A gente sempre busca, né, Marcos? E tem que buscar, como profissional em todas as áreas, sempre estar olhando e não criticando de uma forma negativa, né? Mas com críticas construtivas, para que sempre aquele local, aquele ambiente que você está, possa ser melhorado, né? Se o ambiente, a Copersuc, onde a Sara fez o estágio, é um local que não tem tantos problemas, ou ela não visualizou, isso é muito bom também, né? Porque a gente pode ver o que de bom está funcionando lá e implementar nas outras agropecuárias ou nos outros órgãos. Se é um local que funciona bem, use esse modelo para implementar em outros locais. Ou ter algum problema que ocorre, tanto no atendimento ou na gerência, que pode ser sempre melhorado. Sempre a gente busca, deve buscar aperfeiçoar e melhorar o jeito de trabalhar, o modo que não só a parte agrícola, mas o mundo todo está se modernizando, está se modificando a cada dia, né? A gente sempre tem que estar melhorando para acompanhar essa alteração do mercado, do capitalismo, do mundo, que vem atropelando a cada dia, então a gente tem que sempre estar ligado, tá? Sara, eu tenho também alguns questionamentos para fazer para ti, né? Você comentou de algumas pragas e doenças, e da relação de como o produtor apresentava isso para os vendedores, para os balconistas, e já se buscava fazer um receituário agronômico para a solução daquele problema, né? Eu queria que tu comentasse como é que foi a tua percepção dessa relação, né? Produtor, defensivo químico e a atuação e aplicação disso na lavoura. Era buscado muito essa questão de controlar tudo com defensivos. Como é que era essa busca, né, dos produtores e o atendimento dos técnicos? Tudo se resolvia com defensivo, né, e em grande escala, grande volume, ou se buscava também fazer um manejo dessa lavoura, ou fazer uma análise da necessidade de fato de aplicação desses produtos? O que você teria a dizer para nós, por favor? É que assim, né? O defensivo ele é mais procurado porque ele tem menos mão de obra. Apesar dele ser mais caro, os produtores estão procurando que facilite, que eles não levem muito tempo naquela questão. A gente sabe que tem outros tipos de controle, só que até os técnicos eles tentam, eles incentivam a ir mudando um pouco, tentar um pouquinho de cada, mas os produtores mesmos, eles sempre vão em busca do defensivo. Certo, entendi. E tinha, ou, como você talvez visitou poucas lavouras já no final da colheita, mas conseguiu perceber na fala, até na loja, ou em alguma visita que fez, a questão de presença de fitotoxicidade ou até contaminação das plantas pelo excesso de produto químico? Não, assim, questão de excesso, não. Eles procuravam bastante os defensivos, mas eles seguiam totalmente a indicação do técnico. Assim, eu nunca vi acontecer durante o meu estágio. Certo, entendi. Das dificuldades, dos problemas que os produtores traziam, né, na loja ou em conversas nas visitas, quais eram os principais problemas, ou qual que é o principal tema da conversa deles sempre? É questão de doença, de praga, de mercado, de preço, qual que era o cargo-chefe da conversa de vocês no atendimento ali? Tipo, tu quer saber o atendimento na loja ou quando a gente ia visitar? Não, enfim, no geral, nessas 184 horas que você fez, né, estava lá no dia a dia,
né, qual que era a principal demanda, digamos assim, para atendimento, né? Se era, e o principal o tema de mercado, porque geralmente acaba oscilando muito, né? Uma hora o problema é esse, outra hora o problema é aquele. O arroz hoje em dia, né, nesse final de 2020, está com preço muito bom por conta da pandemia e de outros fatores, mas lá em fevereiro, quando você fez o estágio, qual que era o principal problema, qual que é a principal demanda que chegava para vocês atenderem, né, e dar essa resposta para o produtor, com relação a vários fatores, né? Qual que foi o principal Foi, de tipo, destaque, assim? destaque foi em questão dos silos. Não foi nem tanto assim na produção, mas foi na questão do recebimento do arroz. Porque a unidade de Serrão do Sul, quando começaram a colher, ela não tinha sido aberta ainda, porque não havia necessidade. Então, quem fazia o frete do arroz até Turvo reclamava muito dessa questão de a unidade de Serrão do Sul não estar aberta ainda. Foi o que eu mais ouvi, assim, porque como o meu estágio foi realizado na colheita, era esse o problema. Em questão de doença, aqui, assim, que eu vi mesmo, que eu até fui na lavoura, foi a questão da brusone. Mas daí foi recomendado ali e o meu supervisor, ele até recomendou, sabe? Mas o produtor, ele não quis aceitar muito, assim, porque estava perto de colher e essas pendências. É isso. Certo, certo. Bom, de minha parte, então, de questionamento seria isso, né? Ressalto e reforço a menção do professor Marcos na questão da percepção, até para quem vai estar acompanhando e assistindo essa apresentação depois nas redes sociais, enfim, para que se tenha, né, tanto aqui na instituição, como a atuação de nós profissionais e na formação do corpo técnico, seja de técnicos em agropecuária e de engenheiros agronômicos, que a gente sempre tem essa percepção crítica construtiva na parte da agricultura, na parte da atuação dos técnicos junto à área de pesquisa, à área de produção do nosso país, para que a gente sempre melhore o campo, melhore a vida do produtor, né? Seria esse a minha fala nesse sentido. Marcos, tem mais alguma colocação para realizar com relação a isso? Não, é só agradecer, né? O estágio é sempre uma prática muito importante, então deu para perceber que nem essas falas finais que ela teve, de essa percepção que ela teve das reclamações que os produtores têm, essas demandas que eles trazem, essa dificuldade às vezes de aceitar o que o técnico fala. Tudo isso faz parte da tua análise, Sara. Essa é a questão que o profissional, além das questões técnicas, né, é o que ele vai enfrentar no dia a dia. Então, o teu estágio já começa a ficar mais maduro, né, justamente porque teve toda essa presença, né. Pode ser coisa do dia a dia, mas nem sempre e a própria instituição não tem como oferecer esse contato diário com os produtores, né? Apenas por eventos, momentos particulares dentro do ano, mas no estágio que você acaba se afundando, digamos assim, imergindo nesse ambiente que é muito importante para a formação. Mas, mais uma vez, agradecer, Geraldo, agradecer, Sara, também a coordenação de extensão que estão apoiando essas novas ferramentas aí para que esses momentos continuem acontecendo. Perfeito, perfeito. A gente que agradece. E a visão, né, na parte do campo, por mais que o estágio é um campo de enriquecimento, né, de conteúdo, quando você cai na realidade mesmo para atuar no campo, e o contato é pouco, né? A Sara com certeza acompanhou mais, como ela mencionou, o final da colheita, né? Então, pelo tempo de estágio, a percepção do todo, às vezes, não é contemplada porque você acompanha uma parte da produção, uma parte do segmento agropecuário naquele período do ano, né? Então, a prolongação do estágio, a prolongação da atuação
do técnico em campo vai dando cada vez mais essa expertise para melhorar o seu trabalho, e o estágio, e tudo começa no estágio, tudo começa na atuação do profissional, do técnico, nesse caso, no campo de estágio. Marcos, só tenho a agradecer, tá, a sua participação e colaboração nessa apresentação. A gente vai sentar com a Sara, discutir e encaminhar os temas que você encaminhou como sugestão para melhoria, para aperfeiçoamento. A gente vai fazer essa revisão, depois encaminha para ti para análise final, né, e encaminhamento para a coordenação de extensão posteriormente. Então, Marcos, muito obrigado pelo seu tempo, pela dedicação nesse momento. Agradecer a coordenação de extensão na pessoa da Johanna, que está nos acompanhando hoje, a Esther, que iniciou conosco aí, mas a Johanna continua conosco acompanhando. Agradecer esse momento e parabenizar a Sara pela apresentação, e a gente vai sentar para conversar e finalizar o que falta de encaminhamento para finalizar o estágio dela, certo? Muito obrigado a todos. Certo. Geraldo, Johanna, por favor, pode falar. Pedindo a palavra, quero parabenizar a Sara pela apresentação dela. Agradecer também vocês por terem me aguardado. Teve um problema aqui com a internet e tudo mais. E só lembrar, né, talvez a Esther já tenha comentado do fechamento das notas, né? Que é após o envio do relatório, a gravação da defesa e as avaliações. Isso, Geraldo. Agora é uma sugestão que você interrompa a gravação, daí a gente pede a licença da Sara e Johanna e ficamos na sala para fechar as notas dela. Perfeito, isso mesmo. Vou encerrar aqui.